A legislação ambiental brasileira é bastante clara quanto à proibição do uso de fogo na queima de vegetação nativa, seja ela florestal ou não. Portanto, o Código Florestal estabelece em seu artigo 27 que é proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de vegetação. Para falar do combate a esses focos de incêndio em todo o estado, a gente recebe hoje aqui no Bom Dia Maranhão o Coronel Célio Roberto, que é comandante do Corpo de Bombeiros do estado do Maranhão. Muito bom dia, Coronel Célio Roberto, seja muito bem-vindo. Bom dia, prazer nosso estar aqui. Obrigado. Coronel, a gente tem acompanhado que tem sido um ano atípico, tem uma preocupação muito grande em relação a essa questão das queimadas, mas esse ano tem tido aí o registro de muitos focos, não só aqui no estado do Maranhão, mas em todo o país. Queria que o senhor fizesse um balanço, como é que tem sido o trabalho até agora e daqui para frente qual é a perspectiva do trabalho que vem sendo feito pelo Corpo de Bombeiros e também outras instituições. Nós estamos vivendo o período de estiagem. O período de estiagem é compreendido nos meses de julho a novembro. Nesse período nós temos altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar, temos vegetação seca e ventos fortes, o que proporciona os incêndios florestais, o risco de incêndios florestais. Por isso que o Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, com algumas secretarias do Estado que têm vinculação com o meio ambiente, lançou a campanha Maranhão Sem Queimadas, que é uma forma de despertar na população em geral, principalmente daqueles municípios que estão nos locais onde registra aí as mais elevadas temperaturas, e também que tem a cultura de fazer uso do fogo para o plantio ou até mesmo para a limpeza dos terrenos, que não façam. Existe um decreto que foi editado pelo governador Flávio Dino, dia 27 de agosto passado, que proíbe o uso do fogo para este fim. E é claro que a legislação ambiental ela também prevê a queimada controlada, mas para isso é necessário que tenha um parecer técnico do Corpo de Bombeiros para só então a Secretaria de Meio Ambiente emitir essa licença. E a gente sabe que em alguns casos o pequeno agricultor ele necessita para fazer o manejo da terra dessa prática. O senhor citou bem, inclusive, essa questão do decreto que foi baixado pelo governador Flávio Dino, pelo governador do estado, justamente para coibir. Tem alguma área mais preocupante agora, Coronel Célio Roberto, de atuação? A área mais preocupante, até em razão da atividade econômica, é o município de Balsa e o seu entorno, porque eles fazem, ali tem um plantio da soja, eles usam a palha para fazer uma certa proteção do solo e existe um risco, né, de que qualquer incêndio aí fora de controle se propague e pegue aí nessa vegetação e o que vai trazer um certo prejuízo para esses produtores agrícolas. Além, é claro que isso tudo provoca danos, né, para a saúde das pessoas, principalmente as crianças e os idosos. Problemas respiratórios, por exemplo, né? Exatamente. Além em alguns casos, do incêndio fora de controle, também trazer, né, prejuízo para as pessoas. São casas que a gente já tem registro que foram já atingidas pelo fogo, porque, conforme eu falei anteriormente, uma época aí de ventos fortes, o que potencializa a propagação dos incêndios florestais. Pois é, um cenário infelizmente propício para as queimadas. Coronel Célio, a gente tem alguns dados aqui importantes que a gente vai citar agora. Olha, aqui no estado do Maranhão, de janeiro a setembro, foram 8.727 aí focos de incêndio. No mês de setembro, 2.489 focos, é o quinto lugar no país, segundo a fonte aí do INPE, de janeiro aí até setembro, 8.727 focos de incêndio. Só no mês de setembro foram 2.489 focos de incêndio. Quinto lugar no país, quer dizer, é uma preocupação muito grande. A gente sabe que o Corpo de Bombeiros tem feito esse monitoramento. Agora, o senhor tocou num ponto importante também, que além das queimadas, que é prejuízo não só para a saúde pública, como o senhor disse, mas para o meio ambiente também, para a própria paisagem da cidade, do estado. Enfim, é uma situação bem crítica, mas eu queria que o senhor citasse
falasse também essa questão dos incêndios que têm acontecido em casas, em galpões, em estabelecimentos comerciais. Normalmente acontece por conta de pane elétrica, claro que tem que passar por uma perícia. Mas como é que orientação, como é que o Corpo de Bombeiros acompanha essas situações e que orientação que o senhor passa aqui para essas pessoas envolvendo também essas questões de incêndio em casas que a gente tem acompanhado também muito este ano? A orientação que nós damos aqui para a população é que se faça, né, pelo menos uma vez por ano, a manutenção preventiva. Então, é visível que em algumas situações a gente tenha, sim, se deparado aí com os incêndios que são causados por pane elétrica, de alguma forma. Então, isso se dá pela necessidade que tanto os estabelecimentos comerciais, como eventualmente até os residenciais, também se observe, né, cuidados mínimos. A gente sabe que o incêndio que é provocado por corrente elétrica, ele é um incêndio que a gente classifica como de classe C, ele tem uma rápida propagação, além de também ter um risco, né, iminente para as pessoas que transitam ou nas empresas ou nas residências. Então, fica aqui a nossa recomendação para que não usem gambiarras, não sobrecarreguem as tomadas usando aquele Benjamin, que é uma peçazinha que se utiliza para você obter mais de uma fonte de alimentação, ligar mais de um aparelho na tomada. Isso aí é um risco também, porque vai haver uma sobrecarga, um superaquecimento, e com isso você pode ter o início de um incêndio por um curto ou por uma sobrecarga também. Tá. Dicas importantes então do Coronel Célio Roberto, comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão. A gente vai continuar acompanhando essa situação, Coronel, na torcida que as pessoas possam não atear fogo aí, sem um compromisso. Isso aí tem prejudicado muito aqui o Estado, tem prejudicado muito o país. A gente fica a torcida, mesmo com o monitoramento que é feito pelo Corpo de Bombeiros, mas tem sim que contar com a conscientização da população. A gente vai continuar acompanhando e vai continuar conversando com o Corpo de Bombeiros, trazendo as informações para o pessoal que nos acompanha. Muito obrigado pela sua participação, Coronel Célio Roberto. Eu agradeço. Queria também parabenizar, aproveitando aqui o espaço, rapidamente, para parabenizar todos os nossos militares que estão empenhados aí no combate aos incêndios florestais, através das nossas unidades, tanto aqui da região metropolitana, mas também quanto do interior. A gente, nesse momento, a gente teve que suspender as férias e as licenças, então eu agradeço aí o efetivo pelo empenho que mais uma vez tem demonstrado e o cuidado que tem com a população maranhense. Esse caso foi uma importante causa. Obrigado, Coronel Célio Roberto.